Irmãos e irmãs, graça e paz. Amanhã será um dia muito especial. Será o Dia das Mães. Mas na verdade, todo dia é dia de ser mãe. Para aquelas que têm essa missão tão linda e maravilhosa. Ser mãe não é uma tarefa fácil. É uma tarefa árdua, difícil. Ser mãe requer renúncia, dedicação, tempo, cuidado, amor e atenção. Mas apesar de ser uma missão difícil, é ao mesmo tempo uma missão que traz alegria, prazer e gratidão no coração de uma mãe. Ser mãe é dádiva de Deus, presente do Senhor. E pode ter certeza, você que é mãe, você que é uma mãe que cuida do seu filho, ama seu filho, ensina o seu filho no caminho que se deve andar, ensina o seu filho no caminho do Senhor. Fazendo isso, você está honrando e glorificando a Deus. E a Igreja Cristã Evangélica de Natal preparou esse momento especial para você que é mãe, ou para você que ainda não é mãe, mas que deseja ser mãe, desfrutar de uma rica palavra. E nós convidamos a irmã Adriana, esposa do pastor Antônio, da Igreja Cristã Evangélica do Van Rosado, em Mossoró, para nos trazer uma palavra preciosa essa tarde. E eu quero muito agradecer a você, irmã Adriana, pelo carinho que você teve em aceitar o nosso convite, em preparar essa mensagem tão rica para nós. Que Deus possa estar abençoando grandemente sua vida, abençoando grandemente a vida da sua família, abençoando a Igreja Cristã Evangélica do Van Rosado. E meu desejo também é que você que está assistindo esse vídeo agora possa ser ricamente abençoado com essa palavra. Que Deus abençoe a todos. Graça e paz, irmãs, boa tarde. E quero dizer para vocês que eu estou muito feliz, me sentindo honrada de poder, mesmo que de forma virtual, estar com vocês nessa tarde de sábado, em comemoração ao Dia das Mães, um dia tão especial, né? Porque realmente é um ministério, é um chamado, nós sermos mães. E isso é um privilégio, é uma bênção do Senhor. Quero agradecer muito a Aliane, ao pastor Cássio pela confiança, pelo convite. E se Deus quiser, em breve, quando tudo isso passar, né, essa pandemia, quem sabe nós possamos estar juntas pessoalmente e nos abraçarmos e nos confraternizarmos no Senhor. Bom, eu quero falar com vocês nessa tarde, compartilhar com vocês sobre uma mãe segundo o coração de Deus. Né? Foi o tema escolhido por vocês. E realmente nestes dias, encontrarmos mães que desenvolvem esse ministério segundo o coração do Senhor é desafiador. Nós sabemos que nesses dias que nós temos vivido, o coração das pessoas tem seguido muitos caminhos. E a maioria deles não tem seguido os caminhos do Senhor, não tem andado segundo o coração do Pai. Nós encontramos pessoas, o que é muito comum a gente ouvir hoje em dia. Vocês já devem ter ouvido isso. Segue seu coração, vai ser feliz. E a palavra do Senhor nos diz que o coração do homem é enganoso, que nós não devemos confiar nele. Então, nós não podemos seguir o nosso coração, mas nós podemos andar segundo o coração do Senhor. E eu quero orar com vocês e depois então nós vamos compartilhar da palavra do Senhor. Quero compartilhar da história de uma mulher da Bíblia que sempre que eu leio, sempre que eu escuto a história dessa mulher,
o meu coração fica impactado na presença do Senhor. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos de estudar a tua palavra, de aprender do Senhor, de compartilhar do Senhor. Eu peço ao Senhor que fale ao nosso coração nessa tarde, que fale ao coração de cada irmã, que a tua palavra, que é viva e eficaz, que é mais cortante que uma espada de 2 gumes, possa penetrar o mais íntimo do nosso ser e discernir os pensamentos e os sentimentos mais profundos, e que nós saiamos desse momento revigoradas pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu quero compartilhar com vocês sobre a vida de Joquebede. Eu não sei se você já ouviu falar de Joquebede. Joquebede é a mãe de Moisés. Moisés, servo do Senhor, que foi usado pelo Senhor para tirar o povo dele do Egito. Não é muito diferente. Joquebede passava por um momento muito difícil, ela e a sua família. Não era uma pandemia, mas era uma perseguição. Eram assassinatos. E que coisa horrível você saber que se você tivesse um filho, um menino, o seu filho poderia ser assassinado. A palavra do Senhor em Êxodo, no capítulo 1, a partir do 1, depois você lê em casa, com calma, até o capítulo 2. Você vai encontrar, então, essa primeira parte da história da vida de Moisés. Mas eu quero ler alguns versículos. Eu vou falando os versículos que eu vou ler. Então, eu vou ler agora Êxodo 1, a partir do versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Quem diz? Faraó. Faraó estava falando, olha, o povo de Israel está crescendo demais, eles estão ficando numerosos e daqui a pouco eles vão estar mais fortes do que nós, com um exército muito maior. Então ele ficou preocupado. E então ele segue dizendo: eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique. E seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e saia desta terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem. Quem que os egípcios estavam afligindo? O povo de Deus, o povo de Israel. Então, Faraó estava preocupado. Então, eles decidiram dobrar o serviço do povo de Israel. Eles começaram a dar mais trabalho pesado, para que eles se cansassem, para que eles, até alguns, morressem de exaustão, para que não se fortalecessem contra o povo egípcio. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais Faraó e os egípcios afligiam o povo de Deus, mais esse povo se multiplicava e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Mesmo que sejamos afligidos, mesmo que sejamos perseguidos, o Senhor está conosco. Ele cuida de nós. E ele estava cuidando do seu povo. Mesmo esse povo sendo afligido, perseguido, humilhado, maltratado, o povo crescia e se espalhava. E lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, mas não adiantou. No versículo 15, o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteiras às hebreias, examinai. Se for filho, homem, matai-o. Se for filha, deixe viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não o fizeram. Então, as parteiras, temendo a Deus, elas não matavam os meninos. Faraó, percebendo que o povo israelita continuava crescendo, o que ele fez? Ele chamou as parteiras. Falou: olha,
eu pedi para vocês matarem os meninos. Mas eu vejo que meninos têm crescido, que o povo está aumentando, e então as parteiras dizem a Faraó: não, sabe o que acontece? É que quando nós chegamos lá, as hebreias são tão fortes, tão vigorosas, que quando a gente chega para fazer o parto, elas já deram à luz. E assim, é nesse momento de perseguição que Joquebede fica grávida. E eu fico pensando, minhas irmãs, que situação a de Joquebede ficar grávida no momento em que todos os meninos estavam sendo mortos. Não tinha ultrassonografia, muito menos as que nós temos hoje, né? As 3D, que você vê perfeitamente o bebê. Aquelas mulheres não tinham esse recurso, então elas ficavam grávidas e seguiam com a gravidez. E foi o que Joquebede fez. A Bíblia não nos fala isso, mas eu quero dizer para vocês que eu fico imaginando que Joquebede começou a usar umas roupas mais largas e tentava esconder essa gravidez de alguma forma, para que ninguém viesse tentar matar o seu bebê caso fosse um menino, porque ela não sabia. Então, quem é Joquebede? O seu nome quer dizer Jeová é a minha glória. O nome de Joquebede significa Jeová é a minha glória. Joquebede, quando ficou grávida de Moisés, ela já tinha 2 filhos. Tinha Miriam e tinha Arão. O esposo de Joquebede se chamava Anrão. Então, ela esconde o seu bebê, mas nós temos pelo menos 3 lições preciosas para aprender com Joquebede, que eu quero deixar com vocês nessa tarde. E a primeira lição que nós aprendemos com Joquebede é que Joquebede dependia única, exclusivamente do Senhor. Ela confiou no Senhor. E nós, como mães, temos confiado no Senhor? O coração de uma mãe que é guiado por Deus, o coração de uma mãe que é segundo o coração de Deus, ele confia no seu Senhor. E nós precisamos confiar. Eu sei que os tempos são difíceis, temos medos e medos, temores e temores. Tememos a enfermidade, tememos a Covid, tememos outras doenças, tememos as más companhias, tememos as drogas, os assaltos, a violência, o desemprego, a fome. Nossa, temos tantos medos, mas não era diferente no tempo de Joquebede. Mas Joquebede confiou no Senhor. E eu quero que vocês acompanhem aí o versículo, capítulo 2, versículo 2, mas eu vou ler o 1 e o 2, mas eu quero que você se concentre no versículo 2. Diz assim: foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. Então aqui está falando de Anrão e Joquebede. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Quando Joquebede dá à luz Moisés, vendo que ele era formoso, ela decide escondê-lo. E muitas coisas vêm à minha mente, minhas irmãs. Eu tive 2 filhos, já estão adultos, tem um casado, mas os 2 tiveram muita cólica naqueles 3 primeiros meses. E choravam muito, chorava de madrugada, às vezes à tarde eu fico pensando, será que Moisés teve cólica também? Será como Joquebede fez para esconder esse menino, para protegê-lo? E eu creio firmemente que Joquebede, no seu coração, que confiava no Deus que tudo pode, sabia que Deus tinha um propósito, que Moisés não tinha vindo ao mundo simplesmente por vir. Havia um propósito maior. Se você é uma mãe que confia o seu coração no Senhor, você sabe que Deus tem um propósito na vida dos seus filhos. E o primeiro propósito que Deus tem na vida dos seus filhos é que eles conheçam ao Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Eu tive o privilégio, eu e meu esposo, de falarmos de Jesus aos nossos 2 filhos. Você fez isso? Você já parou? Você já se dedicou a falar de Jesus para o seu filho? Joquebede confia, não podendo. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu
por 3 meses. Ela confiou no Senhor. Ela escondeu Moisés, ela cuidou de Moisés, ela amamentou Moisés, e eu creio que Miriam, que Arão, eu creio que todos ali ajudaram a proteger Moisés, a cuidar de Moisés, mas a proteção maior vinha do Senhor. É Ele quem nos dá sabedoria, é Ele quem nos capacita, é Ele que fala ao meu e ao seu coração para nos instruir. Quantas vezes nós nos vemos em dificuldades e ficamos sem saber, e agora? O que eu faço? Para onde eu vou? Deixo o meu filho ir ou não deixo? Confio ou não confio? Confie no Senhor. Entregue ao Senhor. Joquebede dependeu do Senhor. Ela dependeu do Senhor. Ela entregou, ela guardou o seu filho, ela escondeu o seu filho na dependência do Senhor. Eu desafio você a depender do Senhor, a guardar o seu coração na dependência do Senhor. O amanhã pertence ao Senhor. O amanhã nós nem sabemos se existirá. O amanhã nós nem sabemos se nós existiremos. Por isso nós precisamos depender do Senhor. A cada dia basta o seu próprio mal. Dependa do Senhor. Ele cuida, Ele traz, Ele supre as nossas necessidades. Eu quero abrir aqui um parêntese para compartilhar uma história com vocês. Num período da nossa vida, nossos filhos conhecem muito bem essa história, alguns amigos nossos conhecem. Nós, em um dos nossos ministérios, nós morávamos em Goiânia e nós tivemos que mudar de casa. E o papai e a minha mãe moravam em Anápolis, moram até hoje em Anápolis, em Goiás, pertinho de Goiânia, e eles foram nos ajudar na mudança. Só que eles sempre iam e voltavam, porque Goiânia e Anápolis é muito perto, mas naquele dia eles resolveram dormir na nossa casa. E minhas irmãs, o dinheiro praticamente não existia. Só tinha o dinheiro para o leite ou para o pão. E eu e o meu esposo tínhamos decidido que nós compraríamos o leite, que o leite era o mais importante para os nossos filhos naquela idade. Eles eram crianças ainda, gostavam muito de leite, gostam até hoje muito de leite. E nós decidimos que ia comprar o leite. E o papai e a mamãe decidiram dormir conosco. E nós ficamos, e agora? O que a gente faz? A vergonha, o constrangimento, eles já nos ajudavam muito. E eu me lembro como se fosse hoje que eu e meu esposo nos sentamos na cama à noite e eu olhei para ele e falei assim, e agora? Ele falou sim para mim. E agora nós deitamos e dormimos porque o Senhor nos faz repousar seguros e Ele nos dá enquanto dormimos. E nós dormimos. No outro dia, 6h30 da manhã, tocaram a campainha. Falei, gente, mas quem está tocando a campainha uma hora dessa? Minhas irmãs, era o café da manhã. Olha o que Deus fez. Naquela noite anterior, quando nós orávamos e pedíamos ao Senhor que nos suprisse, tinha um irmão da igreja que era professor de panificação e naquele dia era o encerramento do curso com os alunos dele. E eles fizeram muitas coisas e eles comeram, eles dividiram entre eles e ainda sobrou. E Deus falou claramente ao coração daquele irmão, leve o que sobrou para o pastor. E eles chegaram lá em casa. Eu acho que foi o café da manhã mais chique que a gente já tomou, porque tinha de tudo na mesa. Pão de queijo, biscoito de queijo, pão de cebola, pão de mandioca, bolo de fubá, bolo não sei o que lá, pamonha, tinha de tudo na mesa. O Senhor é quem nos supre. Nós precisamos aprender a depender do Senhor. O amanhã pertence a Ele. Ele cuida de nós. Ele supre cada necessidade. Essa é a primeira lição que nós aprendemos com Joquebede. Depender do Senhor. A segunda lição que nós aprendemos com Joquebede é confiar na soberania de Deus. Ele é soberano. Ele sabe todas as coisas. Ele vê o amanhã. Nós não vemos, mas ele vê. E eu quero que você acompanhe comigo o capítulo 2, versículo 3, que diz assim: não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Ai, minhas irmãs, que confiança na soberania do Senhor. Chegou o momento que ela não pôde mais esconder o bebê. Moisés já estava grande,
Penso que ele era formoso, vigoroso, forte. O choro vai ficando mais forte, né? Cada vez que cresce. E ela, confiando na soberania do Senhor, ela arrumou um cesto, ela calafetou, quer dizer, ela tampou, ela protegeu os buraquinhos do cesto de vime, palha, para que não entrasse água. Era como se fosse um barquinho, né? E colocou no rio. Minhas irmãs, o rio Nilo, a fauna do rio Nilo, eu não sei hoje, mas naquela época, se você procurar nas enciclopédias, ele vai falar da riqueza da fauna do rio Nilo. Naquele rio tinha crocodilo, naquele rio tinha um peixe chamado tilápia nilotica, que é um peixe que alcança até 40 quilos, que poderia facilmente comer uma criança, um bebê. Naquele rio tinha a Naja Aie, uma das cobras mais venenosas daquela fauna naquela época. É nesse rio que Joquebede coloca Moisés. Se ela não confiasse na soberania de Deus, se ela não dependesse de Deus, ela não teria colocado Moisés ali. Mas ela confiava na soberania de Deus. Ela colocou Moisés ali porque ela sabia que alguma coisa Deus ia fazer. Se Deus tinha cuidado dela na gravidez, se Deus havia cuidado de Moisés naquele período que ela o escondeu, ela sabia que esse Deus não a abandonaria e não abandonaria Moisés. E ela então confia na soberania de Deus. O que isso significa? Ela entrega. Eu e você precisamos entregar. Nós não temos que colocar os nossos filhos hoje no rio Nilo. Não temos que escondê-lo do faraó, mas precisamos escondê-los debaixo das asas do Senhor. Precisamos esconder o coração deles no Senhor. Provérbios 3:23 vai nos dizer que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Então guarde o teu coração no Senhor, porque dele procede as fontes da vida. Guarde o seu coração no Senhor. Ela então entrega. Então a primeira lição que nós aprendemos com Joquebede, ela depende do Senhor. Ela depende dele. Então ela leva a gravidez adiante, ela esconde Moisés durante 3 meses. Sabendo que não pode mais escondê-lo, ela confia no Senhor, colocando Moisés no rio Nilo. E deixando-o ali, sabendo que Deus faria algo. E a terceira e última lição que nós temos para aprender com Joquebede, nessa tarde que vocês estão reunidas, é jamais perca a sua fé. Jamais perca a sua fé. Joquebede não perdeu a sua fé. E eu quero que agora você acompanhe, ainda no capítulo 2, os versículos 4 a 8. Olha o que aconteceu. Ela não pôde mais esconder Moisés, ela coloca ele ali na beira do rio Nilo, né, no carriçal. E aí, Miriam, a irmã de Joquebede, a irmã do menino, ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este menino é dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Versículo 9. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Minhas irmãs, que história maravilhosa que enche o meu coração de alegria e renova minha fé no Senhor. Todas as vezes que eu leio essa passagem bíblica, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e ela penetra no nosso coração, e todos os dias ela é nova. Joquebede não perdeu a fé. Ela confiou e Deus fez. Ela confiou e Deus fez. O que ele fez? Uma maravilha. Miriam ficou ali
olhando para ver onde ia o cestinho do seu irmão. E o cestinho parou no carriçal, assim, perto das plantas. É como se ele tivesse encalhado, né? Quando o barquinho encalha numa folhagem, num tronco de árvore. E aí, ali ele para. A filha de Faraó tinha ido tomar banho ali. Ela abre, ela pede às suas servas, né? Veja aí o que é. Elas abrem o cesto e vem um lindo menino. Um lindo menino. E esse lindo menino é Moisés. E a filha de Faraó, na hora, diz: Ah, deve ser filho de uma das hebreias. Com certeza é filho de uma das hebreias. E Miriam, muito esperta e dirigida pelo Senhor, diz: Quer que eu busque uma ama de leite para cuidar dessa criança? E a filha de Faraó diz: Eu quero. E Miriam busca sua mãe. Gente, que maravilha! Que história maravilhosa! Agora Joquebede, além de poder continuar criando o seu filho, além de saber que o seu filho foi salvo, além de saber que seu filho teria a melhor educação, ela ainda recebeu o salário para cuidar do seu filho. É isso que a Bíblia nos diz. Então lhe disse a filha de Faraó: leve este menino, cria este menino e eu vou te pagar. Que coisa maravilhosa! O nosso Deus, quando faz perfeito. O coração da mãe que confia no Senhor. O coração da mãe que quer ser segundo o coração do Senhor. O coração da mãe que se entrega ao Senhor. Esse coração depende do Senhor. Esse coração confia no Senhor. E este coração jamais perde a fé. Joquebede não perdeu a sua fé no Senhor. E eu e você não podemos perder a nossa fé no Senhor. Eu sei, minhas irmãs, eu sei que os tempos são difíceis. Eu posso dizer para vocês que desde o ano passado, quando começou essa pandemia, eu fiz a conta essa semana, eu já perdi 21 amigos e familiares. Tio, tia, amigos de trabalho, amigos que estudaram comigo, pai de amigas minhas, pessoas especiais, missionários, pastores, pessoas do nosso coração. Eu sei que os dias são difíceis, eu sei que eles não são fáceis. Eu tenho filhos, eu tenho um filho casado, eu tenho uma filha solteira que trabalha, que serve ao Senhor, os dois. Graças a Deus por isso, louvado seja o Senhor, mas eles não estão livres das atrocidades, das maldades, das enfermidades deste mundo. Nenhum de nós. Mas o Senhor está conosco. Essa é a grande diferença. O Senhor está conosco. Ele foi ao céu, mas ele deixou o Espírito Santo, aquele que está conosco, aquele que habita em nós, aquele que nos fortalece para vivermos esses momentos duros e difíceis que nós somos acometidos todos os dias. Todos os dias. Eu creio que a história da igreja de vocês não é diferente da nossa. Pessoas que perderam emprego, pessoas que perderam entes queridos, não podermos nos reunir porque tem pessoas de risco, porque tem pessoas enfermas que não podem, a saudade que nós temos uns dos outros, a saudade que eu tenho dos meus pais que estão distantes. Todos nós temos vivido isso, mas se nós queremos ser uma mãe segundo o coração de Deus, nós precisamos seguir o exemplo de Joquebede e dependermos do Senhor, confiarmos no Senhor e não perdermos a nossa fé no Deus que tudo pode. Confie, entregue, Ele faz. A alegria que nós temos no Senhor, ela excede todas as coisas. Confiar no Senhor traz paz no nosso coração. A palavra de Deus nos diz em Filipenses, é um texto bem conhecido, Filipenses 4, a partir do versículo 4, Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele traz uma lição tão importante para nós, e eu quero encerrar a nossa meditação
né, dessa reunião tão especial em comemoração ao Dia das Mães, aí na Igreja Cristã Evangélica em Natal, Filipenses 4, a partir do versículo 4 diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor está perto de nós, aleluia. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede o nosso entendimento, guardará a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Aleluia. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Confia no Senhor. Não ande ansiosa. Entregue a vida do seu filho ao Senhor. Ore pelo seu filho. Ore com o seu filho. Leia a Bíblia com ele. Se ele não quer ler a Bíblia com você, leia você, se alimente da palavra de Deus, se fortaleça no Senhor e ore por ele. Insista diante do Senhor pelo seu filho. Ele ouve a nossa oração e a paz de Deus, que excede o nosso entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Aleluia. Amém. Que vocês busquem esse coração guardado na presença do Senhor, esse coração que confia no Senhor, esse coração que tem fé no Senhor, para que tudo te vá bem, mesmo mediante as lutas do dia a dia que todas nós temos, mesmo diante das dificuldades, que o seu coração seja um coração que confie em Deus, que dependa de Deus, que espere em Deus, que se fortaleça no nosso Deus. Deus abençoe cada uma de vocês. Deus fortaleça o seu coração. Eu quero agradecer muito a vocês por ter me permitido entrar na casa de vocês, né? Com o Google Meet ou depois no canal da igreja, nós entramos na casa de vocês. Vocês entraram na casa do meu filho. Não sei se está dando para ver esse jardim bonito aqui atrás, né? Da casa do meu filho. A gente tem feito as gravações aqui, né? Na casa dele. Então, vocês entraram aqui para compartilhar comigo. E eu louvo ao Senhor pela vida de vocês. Eu louvo ao Senhor pela vida do pastor Cássio, da Aliane. Amem o seu pastor, a esposa do seu pastor. Cuide deles, ore com eles, ore por eles. Muito obrigada, Aliane, mais uma vez, muito obrigada, pastor Cássio, por poder estar com vocês, mesmo que virtualmente. E eu espero que em breve eu possa estar pessoalmente com vocês. Fui aí em Natal uma vez e fiquei encantada com a cidade de vocês. É muito linda, realmente. E que nós possamos, então, estarmos juntas. Deus abençoe cada uma de vocês, que vocês tenham um sábado e um domingo abençoado e guardado pelo Senhor. Amém.